Louvado seja Deus! Gente, estamos de volta. Glória a Deus, o povo da mesa está festejando aqui. Aleluia. Ô, glória, vocês não sabem o que acontece aqui. Louvado, chegou uns intercessores aqui, Ora, irmão. começaram a orar, o negócio começou a funcionar. Cadeira, povo, bom dia novamente. Deu um probleminha aqui na CPU, cabo de entrada do som. Como diz aqui o meu amigo Eberton, a porta de entrada, os cabos não entraram, mas agora ele deu um jeito de colocar os cabos na porta, então abriu o som. Colocou na porta, abre e entra, né, Eberton? Então o som deve estar saindo. Aí se não tiver, vocês reclamam, dão aqui a dica que os nossos técnicos, a nossa mesa de técnica aqui vai tentar descobrir o que está acontecendo e resolver. Então vamos lá, bom dia! Que seja um dia abençoado para cada um de vocês. E vamos retomar a palavra de Deus, ou melhor, vamos reiniciar, né? A palavra de Deus. Abra comigo aí no Salmo 119, 130. O Fernando está colocando. Legal, Fê. Maná da manhã para você. Nós estamos ouvindo tantas notícias de todos os lados. A gente ouve via o WhatsApp, porque o grupo da família manda, pastor Célio. Bastante. Nós ouvimos amigos, porque os amigos mandam. Muito. Mas nós precisamos ouvir uma voz só. E essa voz é o que vem da palavra de Deus. Então esse salmo, eu acho que ele é muito gostoso, esse salmo é edificante, ele te fortalece e ele te dá direção. Ele diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Quando nós somos submetidos diante da exposição da palavra de Deus, a gente sai das trevas para a luz. E ela dá entendimento ao simples. Tem tanta gente querendo ser psicólogo, tem tanta gente nessa época querendo ser terapeuta, médico, porque todo mundo entende de coronavírus. Mas o que a gente precisa entender é da palavra de vida, não do coronavírus. A gente precisa entender daquele que é o autor da coroa, que está preparando para nós, para que a gente possa habitar com ele. Né, pastor Célio? Então, bom dia para você, que nessa manhã seja gratificante compartilhar esse tempo junto com a sua pessoa e com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui de novo, né? Mais uma vez, bom dia. É um privilégio estar na presença de Deus, com pessoas de Deus. Na sua casa, com certeza, você vai sair de hoje edificado, fortalecido, olhando para quem deve olhar, a palavra de Deus, porque Aleluia. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Né, pastora Ilse? E nesses momentos, como a pastora já falou, muitas notícias nós ouvimos. E ela falou, a exposição da palavra traz a luz. E a Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Então, hoje nós vamos trazer uma palavra que vai nos ajudar a entender e vencer, mesmo no tempo de dificuldade. Sim. Então a gente fica pensando, né? O que a gente pode falar mais sobre coronavírus? O que a gente pode falar mais dessa situação toda que está nos envolvendo? Então hoje eu vou trazer você que está de casa para ser meu colaborador aqui, para fazer uma participação conosco para as próximas lives que vamos fazer. Então você que está em casa, nós não temos ainda uma equipe de edição aqui, nós temos uma equipe técnica, né, aqui, mas eles estão lá pensando, confabulando já. Então, você que está em casa, senhor pastor Célio, pode mandar sugestões de temas, de pautas para as próximas lives. Às vezes você tem dúvida em cima mesmo dessa situação de pandemia que está acontecendo, ou outras questões que te trazem angústia, que traz uma sensação de estar perdido, estar sozinho, e nós vamos trabalhar em cima dessas pautas. Então, você pode trazer essas pautas via o chat que nós temos aí, o nosso chat, ou você pode pôr no só recado da igreja, pode mandar no WhatsApp pessoal meu, do pastor Célio, da Amandinha, do Eberton, Fernando, o Vandeir, e a gente faz essa coleta de pauta e a gente vai selecionando o que a gente pode. O que nós precisamos agora é da participação sua, de você que está em casa, nos ajudando, para que essas manhã
de maná seja muito gostosa. Que o maná da manhã seja uma coisa deliciosa para a gente poder compartilhar. Porque eu estou aqui sentada numa cadeira confortável, gostosa. De vez em quando ela treme, mas ela é confortável, ela é gostosinha. Tem gente que está em casa que está deitado ainda. Tem gente que está no sofá, tem gente que ligou aí a live e já está mexendo nas panelas, pondo roupa para bater, está ouvindo e fazendo as coisas, não importa. O importante é que você esteja atento à palavra que vai ser direcionada. E a gente quer sempre um tema que vai abranger o seu coração. Algo que vai trazer de verdade luz e crescimento para quem está em casa, né, pastor? Isso mesmo. Nós vamos trazer a palavra direcionada pelo Espírito Santo, não é palavra do homem, para nós resolver a situação do homem. Então, Deus resolve a situação do homem. E estamos aqui neste momento. E desculpa, só cortando o senhor um pouquinho, a gente fala assim, situação do homem, né? E a gente tem visto muita situação do homem, muito comentário daquilo que o homem faz. Eu não sei, vocês em casa, o senhor, há tempo a gente ficava ouvindo falar assim, corrupção, violência, roubalheira. Hoje a gente não ouve muito isso. Parece lá uns flashzinhos, passa lá no rodapé da mensagem, né? Mas nada tão exposto como essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Até certo ponto, um exagero, eu penso da minha parte. Eu brinquei com algumas pessoas. Em Limeira, não é o coronavírus que está matando, porque houve uma mulher que foi morta pelo marido, perdão. Nossa. Houve uma bicicleta também, que uma pessoa acabou falecendo, um homem que matou outra pessoa, então tem várias mortes. Uma de hoje, né, pastora, que está acontecendo várias mortes, e a pandemia está aí, a situação está acontecendo, mas qual é a estrutura que nós temos? Aonde nós queremos chegar? Qual semente foi implantada dentro de nós, né, pastora? Sim, e é bem assim gostoso da gente poder estar falando que a Bíblia ela é muito clara. Ela nos dá a escolha do que nós podemos e o que nós queremos fazer. Ela expõe para nós. Olha, você pode escolher isso, você vai ter vida. Você pode escolher isso, você vai ter morte. Ela coloca diante de nós, pelo menos é isso que a palavra de Deus traz no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim, eu coloco diante de ti, eu te proponho, eu te sugiro, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Não escolhe a maldição, não escolhe a morte. Ele diz assim, escolhe, pois, a vida e vivei. O que nós temos escolhido hoje? Qual tem sido o nosso relatório diário de vida? Eu entro constantemente em Uber ou eu passo pelo caixa de um supermercado e, de repente, as pessoas falam assim, como você está vivendo nesse tempo de coronavírus? Ai, você viu essa situação do coronavírus? É a primeira conversa. Antes a gente entrava em alguns determinados lugares, você procurava um assunto na fila para falar, né, para puxar conversa com a pessoa. Hoje, o assunto é coronavírus. Então, a gente precisa entender, nós como os cristãos, não somos alienados, pelo amor de Deus. Você que está em casa, nós não estamos falando em alienação. Nós não somos um povo que estamos vivendo a parte dessa situação como se ela não existisse. Não é isso. Pestilência acontece desde que o mundo é mundo. E ela não exterminou o mundo. Pestes vieram de épocas em época, elas não acabaram com o mundo. Agora de manhã eu liguei a TV e o infectologista do Emílio Ribas estava dizendo o seguinte... A Covid-19 está aí. Eu tenho que ter as prevenções? Tenho que ter as prevenções. Mas não se sabe o alcance dela e a mutação desse vírus. Então a gente fica pensando, nós vamos ficar nesse isolamento até quando? Se o vírus é mutante. Amanhã ele pode ser outra coisa. Então não vai acabar nunca esse isolamento. Porque ele disse que a SARS, a influenza, ela é mutação. Você tem uma vacina que ameniza. Então, ela vai mudando, o vírus vai mudando, e você vai fazendo a vacina e a pessoa vai tendo menos os efeitos. E o Covid? Que ele disse que é um vírus que já mudou. Quando ele vai acabar? Porque nós estamos assim, né? O pico vai chegar, o pico vai chegar. O pico era abril, o pico era maio, agora o pico deve ser setembro, porque vem pico e pico e pico.
Em nome de Jesus, esse pico não vai chegar em nós. Mas essas são as notícias que nós recebemos constantemente. E nós precisamos ter uma noção do que nós vamos escolher fazer nesse tempo. O que nós carregamos nesse tempo, pastor? O que está dentro de nós nesse tempo? Eu estive analisando e tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, você ouve, seja jornal nacional, seja jornal da Record, seja do SBT, tudo o mesmo assunto. Até certo ponto, eles têm um conhecimento, eles falam algumas verdades, entre aspas. Eles entendem algumas coisas que estão fazendo. Mas nós devemos analisar o que nós cremos, o que nós entendemos, porque o isolamento, ele prejudica. O isolamento, como nós comentamos um momento antes de começar, ele traz depressão, ele traz guerra, traz briga. Até nós brincamos aqui entre nós, briga com a esposa, com o marido, com os filhos, porque você fica dentro do lugar, trancado, constrangido, e a sua mente, ela fica presa, e você não tem como agir, como fazer as coisas. Então o isolamento é um perigo muito grande para nós que cremos na palavra de Deus. Eu estava conversando com a pastora Ilse, né? Ela está chamando eu muito de senhor, senhor. Parece que eu sou bem mais velho que ela, né? Mas eu acho que eu sou da mesma idade. Perdão, Célio. Brincadeira à parte. E o que nós estávamos vendo? A dificuldade que traz isolamento até mesmo na Bíblia. Pessoas que foram isoladas, como Elias, pessoas que trouxeram depressão para dentro deles, eram profetas, eram homens de Deus. E quando a pastora Ilse deu o Salmo 119, versículo 130, eu lembrei de um versículo que eu aprendi com o pastor Rinaldo, que é do mesmo Salmo 119, versículo 18. Dizendo aos meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Aleluia. Colocou aí, né? Olha que lindo esse versículo. Porque uma vez eu questionei, acontece isso na minha vida, acontece isso na sociedade, e eu estou lendo a Bíblia, como que eu faço para entender e resolver esses problemas? Aí ele falou, faça essa oração, dizendo aos meus olhos, para que eu possa ver a maravilha da tua lei. E o versículo 14, Fernando, estamos aí perto, eu vou ler só a primeira parte para não acusar ninguém, né? E nem a mim mesmo. Versículo 14, 119, tradução meio diferente, hein? 119, 14. É pior que está ali. Mas a tradução está diferente. Ó, diz assim, na minha tradução, vou ler na minha tradução que eu gostei. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Eu não ia falar, mas vou falar, para não pecar contra ti. Então a gente devemos tomar muito cuidado, pastora. Porque nesse tempo de pandemia, se eu não tiver palavra no coração, se eu não tiver palavra junto comigo, eu vou estar pecando contra Deus sem eu saber. Deixando a casa de Deus, deixando a palavra do Senhor, como nós estávamos comentando momentos antes, né? Deixando de ter comunhão. E eu até coloquei no meu Face lá mais ou menos uma frase que diz o seguinte: se eu ouvir muito de pandemia de coronavírus, eu vou ter o quê? Pandemia e coronavírus. Se eu ouvir muito da palavra de Deus, eu vou ter o quê? Palavra de Deus, poder de Deus, que resolve qualquer problema. Então eu devo aprender, eu devo entender, eu devo ter conhecimento, mas nada supera a palavra do Senhor nosso Deus. É verdade. O que o pastor Célio falou é sério. O que nós alimentarmos nesses dias é o que teremos. Se você tem alimentado a sua fé, você tem afugentado o seu medo. Você tem feito o seu medo morrer de fome. Mas se você alimenta o medo de ser contaminado, o medo de alguém ficar doente, o medo do que vai ser o futuro, o seu medo vai se fortalecendo e a sua fé vai morrendo. Nós escolhemos aquilo que a gente quer alimentar. Há uma semente dentro de nós, há uma palavra implantada em nós. Quando o pastor Célio fala do isolamento social, o isolamento social ele não é benéfico. Você dizer assim, ó, fique em casa, ele pode ser benéfico no sentido de proteger a sua família, mas da doença do coronavírus, mas ao mesmo tempo ele abre lacunas para outras doenças. Ele abre lacunas para que de repente você que achava que não tinha mesmo, medo de nada, começa a ficar uma pessoa temerosa do futuro.
temerosa do que vai ser sua vida depois, temerosa das doenças, e de repente um simples, Radim! Será que eu estou doente? Se eu estou com corona? Aumentou minha febre, acho que será que é? Será que não é? Você começa a ficar ansioso e você começa a ter falta de ar. E muitas vezes a sua falta de ar é por causa da sua angústia, muitas vezes a sua falta de ar é porque você já tem uma doença respiratória que já vem por tempo e você já faz um tratamento, mas toda essa situação acaba levando você a aumentar, a potencializar aquilo que você está sentindo. Então, a gente precisa ficar atento a esse isolamento social. E a Bíblia também traz essa questão do isolamento, como se reage nesse isolamento social. A palavra de Deus, lá em 2 Reis 5, fala quando a menina que vai morar na casa de Naamã, quando ela vai para lá, ela é forçada para aquela situação. Ela não diz assim, eu vou deixar o meu povo e vou embora. Não sabemos se os pais morreram, se os pais foram para alguma prisão, porque o texto não relata isso. Mas o texto diz que a menina foi colocada lá, naquele lugar, naquela casa, com o seu algoz, com alguém que poderia fazer o que quisesse com ela, porque ela era escrava agora. E aquela menina, no meio daquela situação, que não é diferente do isolamento que nós estamos vivendo, e até acho que é até pior, porque ela tinha um isolamento social, espiritual, né, de não poder do seu Deus, de cultuar o seu Deus, de estar no altar do seu Deus, de estar no templo. Ela tinha isso, porque hoje nós ainda podemos cultuar a Deus. Hoje você pode, se você está aí na sua casa e você quer falar, vou lá na igreja, você pode vir. Sim. Se você está na sua casa e você fala, eu vou ouvir uma pregação, você põe aí e você ouve uma pregação. Essa menina não, ela estava isolada naquela casa. Mas mesmo naquela casa, ela tinha algo que era primordial, que o isolamento não tirou dela. Que o distanciamento da terra não tirou dela. Que estar longe do povo de Israel não tirou de dentro dela. Algo que foi implantado nela. Algo que está inserido dentro dela. Ela tinha uma palavra. E a palavra faz toda a diferença. Muita diferença. O que a pastora Ilza acabou de falar está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Posso ler? Pode. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel. Levaram preso uma menina presa, ela falou, escrava, que ficou a serviço da mulher de Naamã. O 3. E disse esta menina à sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Palavra de Deus. A menina estava presa, mas a palavra não prende. Aleluia. A palavra é livre. A Bíblia diz onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Glória a Deus. E ela tinha essa liberdade de expressão, mesmo sendo escrava, mesmo estando no meio de outros povos, ela via a situação. E eu recordo bem que a Bíblia diz em Gênesis que Isaac também teve dificuldade, como o pai dele teve, Abraão, como o filho dele, Jacó, teve. Sabe que sustentou essas pessoas? Foi a palavra. Porque eles foram para terras distantes, eles foram para a dificuldade, para a fome, como a pastora já falou. Peste, fome, terremoto, guerra, rumores de guerra, tem, desde que o mundo é mundo. Jesus mesmo alertou sobre isso. Então nós, conhecedor da palavra, nós estávamos cientes que essas coisas chegariam um dia. Mas agora que chegou, como reagir? Porque se o próprio Jesus já falou sobre isso. Estamos isolados, estamos acomodados, comentamos de tudo, não fala mais nem do Corinthians mais. Nem do Corinthians. Nem do Corinthians. Ezequiel. E faz tempo que o Corinthians não perde, né, gente? Faz tempo. Então, e não falamos mais de coisas assim, que era o nosso dia a dia, e esquecemos do principal. Palavra de Deus. Palavra de Deus que é vida para nós, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Esquecemos da comunhão, do partir do pão, de estarmos juntos, conversando, falando daquilo que nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança. Eu vou falar para você que está em casa, você que é cristão, você que um dia tomou essa palavra como palavra de vida, como rota e direção para a sua vida. Nós não temos o direito mais. Nós não temos o direito mais
de termos nos nossos lábios uma palavra de desesperança, uma palavra de morte. Nós não temos mais esse direito. Hoje, o que sai de nós, o que tem que sair de nós é esperança. Nós temos que ser agente de vida, porque nós somos cristãos, nós somos aqueles que disseminam a boa palavra. Seja com choro, nós com certeza voltaremos com os nossos cestos cheios, voltaremos Glória com a Deus. risos, porque somos aqueles que semeamos a boa palavra. Então não perca o seu tempo mais. Eu estou te fazendo uma advertência, um apelo do meu coração. Não perca mais o seu tempo com más notícias sobre esse vírus. Saiba o que precisa saber. Você precisa lavar as suas mãos com álcool toda hora? Não. Você precisa lavar sua mão com água e sabão. Se vocês não sabem, esses dias, há uma semana mais ou menos atrás, uma menina de 7 anos, ela lavou a sua mãozinha, ela escovou os seus dentes, lavou a sua mãozinha com álcool. E ela passou o álcool no rosto. Só passou. E foi deitar. Foi deitar, não. Ela passou álcool no rosto e foi até a sala onde os pais estavam. Quando ela chegou lá na sala onde os pais, ela começou a falar enrolado. Ela começou a perder o sentido e desmaiou e não acordou. Ela foi levada pelos pais até o hospital. Isso é Brasil, gente. Ela foi levada pelos pais até o hospital. Ela só acordou no outro dia. E como descobriu o que aconteceu com essa menina? Porque fez tudo e ela não tinha nada. A médica, conversando com ela sozinha, perguntou o que ela fez. E ela contou que ela trocou de roupa, escovou os dentinhos, passou o álcool na mão, porque é o que ela tem aprendido. E olha o perigo que você muitas vezes deixa para suas crianças, porque você deixa o álcool lá em cima e a criançada vai lá. Pelo menos lá em casa é o que acontece com os meus sobrinhos, e agora nós tiramos de perto deles. Eles vão lá, ela passou o álcool e passou o álcool pelo rosto. Quando ela passou a mãozinha pelo rosto, ela inalou aquele álcool, ela puxou profundamente. E aquilo foi tipo uma sedação para o cérebro dela. Ela foi falando enrolado e adormeceu. Isso é um perigo. Nós temos que lavar as mãos, sim, se prevenir, sim, mas temos que tomar cuidado. Nós temos agora, porque tem uma lei novamente, né? Nós estamos vivendo debaixo de leis agora, tem uma outra lei. Você não pode entrar em nenhum lugar público se você não estiver mascarado. Tem gente que está colocando a máscara nos olhos, não é, viu, gente? É boca e nariz, tá? Não é o zorro, a máscara, tem que explicar direito. Você não pode entrar, a partir do dia 8, você não pode entrar mais num Uber. Você não pode estar dentro de um carro e você estar sem a máscara. Você vai ser multado. R$ 153 de multa, 3 pontos na carteira. Se o passageiro do seu lado estiver sem máscara, você é multado, porque você está sem máscara. Prevenção, prevenção. Mas vou lhe dizer uma coisa. Que prevenção é essa? Se você tem uma maneira adequada de pegar nessa máscara. Diz que ela te isola por 2 horas, essa de tecido. Depois você tem que lavar. Só que com esses olhos que a terra não hão de comer, digo sim, que já vi gente com a máscara pendurada naquele retrovisorzinho do carro, para não esquecer. Mas o que adiantou? A máscara está ali. Aí a pessoa vai entrar no mercado, está infectado do mesmo jeito se tiver coronavírus. O exagero nunca fez bem a ninguém. Prudência, sim, tomar cuidado, sim, mas presta atenção. Tem gente que fala, mas eu não vou lá assistir o culto, eu não tenho tempo para isso, mas você tem tempo para festa. Você tem tempo para estar na casa de não sei quem, você tem tempo para ir para outra cidade. Gente, peraí, 2 medidas? Eu só vou trabalhar, porque eu tenho que ganhar o pão. Tá, você ganha o pão e perde a vida, porque você está morrendo espiritualmente. Você está sem palavra dentro de você. As suas conversas são conversas de morte. Não é bem assim. Então me explica que jeito que é. Coronavírus só pega quando você vem para a igreja. Coronavírus só pega quando você abraça seus entes queridos. É só aqui que pega. Porque lá no banco, porque lá na fila do supermercado, porque lá na farmácia, ainda que tenha distanciamento, na fila da lotérica, coronavírus não vai. O vírus não chega. Certo, pastor? Lá ele está proibido de chegar. Porque as pessoas têm que ir nesses lugares. São lugares de necessidade.
Amado, você é guardado e livre pelo sangue de Jesus. Se você vai aonde quer que você vá, a proteção te acompanha. Não te deixa. O Senhor é contigo. Ele diz que é por diante e por detrás. Ele está à sua frente, Ele está atrás, Ele está de todos os lados. As pessoas não estão morrendo de coronavírus, mas estão morrendo espiritualmente porque não tem mais palavra. Deixaram a palavra, se isolaram de tal maneira que até da palavra se isolaram. Eu estou falando para você que é povo desse ministério. Eu estou falando para você que vive nessa igreja. Que fé que nós temos proferido? Que fé que nós temos vivido? Ei, acorda! Nós somos semente de uma figueira verdadeira, de uma oliveira verdadeira. Nós não somos qualquer oliveira, o nosso fruto é bom. Quem nos guarda, a raiz que nos sustenta, ela é boa. Toma posse dessa palavra aqui. O que você não está entendendo é que esse coronavírus, pastor, que esse vírus, seja lá o nome que quiserem dar para ele, porque até me cansa de tanto falar ele, o que ele está fazendo? Ele está separando o povo de Deus. Há uma estratégia do inferno para dividir a igreja. Há uma estratégia do inferno hoje para separar a palavra do Senhor dos corações. Você pode até não concordar comigo, mas olha aí a sua vida. Olha como que estão as pessoas que você conversa, Celinho. Olha como estão as pessoas que a gente tem contato. Estão apavoradas, com medo. Antes, no lugar em que havia uma fé, que você via uma pessoa que cria, uma pessoa que acreditava que se tivesse que andar por cima das águas, ela andava porque ela tinha uma palavra. Hoje você vê pessoas afundando. Hoje você vê pessoas sendo paradas. Essa menina de Naamã aí, ela estava presa, mas ela tinha uma palavra. Uma palavra que não ficou nela, mas que produziu. Uma palavra que trouxe vida a um leproso, que mudou toda a estrutura de um comandante. Nós precisamos entender que a palavra, ela muda a estrutura de quem está aos nossos lados. O que parece é que hoje, as notícias, a mídia tem infectado, mas nós não temos conseguido contagiar, influenciar aqueles que estão ao nosso lado com a palavra, que Deus é o que nos guarda. Aleluia, glória a Deus. É profeta de Deus, viu? Ah, não, eu me empolgo, porque tem umas coisas que... A menina da Cristo Sal. Tem umas coisas que me dói. Não, realmente a pastora tem razão em tudo que ela fala, porque nós temos que obedecer, senão vai ser multado, vai pesar no bolso, né? Então, usa máscara. Romanos 13 fala, toda alma deve ser sujeita a toda autoridade, né? E só que nós temos a palavra, nós temos o poder de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos anjos. E a estratégia de Satanás é nos esfriar, é nos separar, é nos destruir. Isso é claro, é evidente. A Bíblia fala que só entende a coisa espirituais quem é espiritual, quem tem o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo. E eu estava lembrando que eu ia comentar umas coisas aqui para vocês. Estão feitas muitas reflexões, inclusive está o Gabriel, que fez uma excelente reflexão, junto com o Robson. E tem várias reflexões, o Claito, as crianças. Ó, tem o vento, de repente. Concordo, vento, amém, boa reflexão. Louvado seja Deus. E a reflexão tem nos ajudado. Se você para lá para meditar quanto eles falaram, o que falaram sobre fé, sobre o coração que as crianças falaram, né, pura de coração, sobre as coisas que eles disseram, a pregação de quinta-feira, que eu guardei um versículo aqui que você puder pôr aí, Hebreus 11, 17, perdão. Hebreus 11, 17. Pois, o pastor pregou quinta-feira e ele usou esse versículo, e eu lembrei desse versículo quando... É o 17 e 18, viu, Fernando? Vou falar o 17 primeiro. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou
que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Uns tempos atrás eu estava conversando com um membro da igreja aqui, Cristo Salva, uma pessoa que é entendida na palavra, que conhece muito, e nós falamos sobre Abraão, sobre o sacrifício de Isaac, sobre a dificuldade que ele ia ter, sobre o que ele podia fazer. Aí eu comentei, eu já li na Bíblia, mas eu comentei sem usar texto bíblico, sem usar nada, e falei assim para aquela pessoa: Abraão cria tanto em Deus, ele passou por tantas dificuldades, ele teve tantos problemas, que ele cria tanto em Deus, porque ele sabia que no mínimo duas coisas iam acontecer, pastor Ailson. Se ele fosse oferecer o filho dele em sacrifício, Deus podia prover o cordeiro, só que ele não sabia disso. Só que ele também pensou no coração dele, talvez foi a primeira hipótese que ele pensou, foi o que diz o versículo 18, que mesmo que ele sacrificasse o filho, Deus ia ressuscitar dentre os mortos. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero que ninguém pegue pandemia, seja crente ou seja incrédulo, seja amigo meu ou inimigo, seja quem gosta de mim ou quem não gosta. Eu não quero, eu não desejo mal para ninguém. Se porventura, na pior das hipóteses, viesse, Deus é poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Aleluia. Quem é essa pandemia diante do Todo-Poderoso Santo de Israel? Quem é o Covid-19, coronavírus, diante do Santo de Israel? É mais uma estratégia do inferno para tirar você da presença de Deus, e você não está abrindo os seus olhos, não está vendo. Aleluia. Lê jornais, lê todos os jornais, vê todas as notícias, sabe o número de mortos. É interessante que eles falam alto o número de mortos, o número de infectados, e o número de recuperados é no último final e ainda bem baixinho. Se você não tomar cuidado, você não escuta, né, pastora? Sim. Então, de repente, o nosso foco não está na solução, está no problema. Isso que derruba qualquer pessoa. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito espiritual, você pode ser muito conhecedor dos dados, da estatística, mas se você olhar para os problemas, você vai afundar. Se você olhar para tudo que ele causa, você vai afundar. E por incrível que pareça, muitas mortes não é só Covid-19. Sim. Né, pastora? Tem outras doenças que estão levando as pessoas e não são contadas, não são faladas. E o que o pastor Célio falou assim, o que é um vírus diante do nosso Deus? Daniel capítulo 4 diz assim: porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, o seu reino é de geração a geração. Venha vírus, sai vírus, ele continua sendo Deus. Ele está ali, então você não tem que temer essas coisas. Você não tem que ficar parado nessas más notícias que acontecem. Esse isolamento, muitas vezes, ele vem para nos tirar da direção certa, que é o Senhor. E eu vou falar para você sobre isso na palavra de Deus. Eu conversava com o pastor Célio, falando um pouquinho sobre a passagem de Emaús, Lucas capítulo 24. Nós não vamos discorrer dele, porque é um texto muito grande, então nós vamos citar algumas coisas que diz dessa palavra. Então, o contexto da história diz que após a crucificação de Jesus, após o sepultamento de Jesus, os discípulos ficam perdidos, sem direção, sem saber para onde vão. E diz que 2 dos discípulos voltavam de novo para suas casas. Eles estavam tão sem esperança, eles estavam tão sem fé, apesar de ter vivido tudo o que viveram com Jesus, que eles resolveram, vamos embora, vamos seguir nosso caminho, vamos voltar. Um resolveu que ia voltar para ser pescador, voltar a pescar. Outro resolveu que ia cuidar dos filhos, cuidar das fazendas. Outros resolveram que voltaram para casa. E diz que 2 deles iam caminhando por um caminho, pela estrada, até a sua cidade. Quando, de repente, um homem começa a caminhar junto com eles. E esse homem pergunta: por que tamanha tristeza de coração? Por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? Da onde vocês estão vindo? E eles contam que aquele que era o rei, aquele que era o Salvador, aquele que era o Messias, aquele que eles esperavam que viesse para libertar, tinha sido morto e sepultado, e nada havia acontecido. E o homem ouve tudo. Olha onde eles estão olhando: para a sepultura, para a morte, para a desesperança. Acabou-se todos os nossos sonhos, toda a ideia de libertação foi embora. Mas daí aparece um homem. E esse homem começa a conversar com eles e pergunta: o que está aí dentro do coração? O que é essa tristeza estampada?
Por que você precisa saber por que você está com esse medo? Você está com medo de quê? Você está com depressão por quê? Olha quem está do seu lado. E aí o texto diz o quê, pastor? Que o homem começa a relatar desde Moisés tudo o que havia dito que ia acontecer, até chegar ao ponto da crucificação. Aí a gente vai, Lamentações 3:20, quando ela diz assim: traz à memória aquilo que lhe dá esperança. O que te dá esperança? O que te traz esperança? O que te traz de volta é a palavra de Deus. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te levanta de novo, aquilo que te mostra, a luz te dá entendimento. O Senhor é a minha luz, Ele é escudo e broquel, é Ele que me protege contra toda e qualquer situação de medo, de depressão. É Ele que fala comigo. É Ele que traz sobre mim as suas bênçãos. Esses homens aqui, eles estavam focados na desesperança, no desespero, no infortúnio, naquilo que lhe haviam acontecido. Mas quando o homem traz à memória deles essa situação, quando o homem lembra para eles o que está acontecendo, diz a palavra do Senhor que o homem explicou tudo. Ele diz assim: olha, então vamos, entra conosco em nossa casa, vem ceiar conosco. Porque o tal homem ia um pouco mais longe, fazendo-se que ia mais longe. Eles dizem: não, entra, vem cear conosco, vem comer, porque já está ficando noite, tarde, você vai andar por essas estradas, tem salteadores, fica aqui com a gente, come, dorme, descansa, depois você vai. E diz que o homem entra. Quando o homem entra, com ele senta à mesa, toma o pão, parte o pão de novo. E diz o verso 31 que abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisto, e ele desapareceu de diante deles. Diz que quando ele parte o pão, ele dá graças. Quando ele pega o cálice e ele dá graças, diz que eles lembram daquilo que o mestre fazia, que muitas vezes eles participaram da mesa. Quantas vezes você tem ouvido uma palavra de fé? Quantas vezes há uma voz desesperada nesse altar, trazendo todo o desespero de um Deus de amor, te clamando: olha, filho, eu estou contigo, eu cuido de você, não tema. E hoje, parece que essa voz se cala aí dentro. Hoje, quando você tem que ser protagonista da história, Célio, parece que você se retrai. Não, é só prevenção. Não. Quem é você? O isolamento te matando como matava esse homem, dividindo a igreja. E o texto ainda vai mais fundo, pastor, porque ele diz assim, que abriram o homem, reconheceram. Abre a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Come esse alimento. Se expõe à luz dessa verdade. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir notícias, ler o WhatsApp, comentário, telefonemas. Aí vem o medo, vem a depressão, vem a angústia, vem o fracasso, vem o desânimo, vem o desalento, vem a falta de refúgio. Mas quando eles reconhecem, quando eles olham para a palavra, um olha para o outro e diz assim: o nosso coração se abrasava quando ele nos falava no caminho. Quando você entra por essa palavra, desculpa, eu estou quase aqui querendo fazer um desespero do meu coração aqui, mas se você ouvir essa palavra, não tem como, meu amado. Não tem como, eu choro, porque ela te alimenta, ela te dá sustento para você ir mais além, para você caminhar, para você resolver, para você sair desse refúgio. Diz que a palavra abrasou tanto o coração deles, que diz que eles levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Sabe o que é isso? Eles estavam longe da casa do pão.
Eles estavam longe da comida que sustentava. E de repente eles ouvem aquela palavra. A memória volta, o cenário do tempo que eles andavam, do cego curado, do aleijado que andava, da mulher do fluxo de sangue sendo sarada. De repente eles começam a olhar para a palavra de Deus e ver o Deus que tinha transformado água em sangue. O Deus que tinha trazido vida ao que estava morto há 4 dias. E eles se levantam e dizem: Jerusalém é o nosso lugar. Eles voltam para a palavra. Porque daí eles fazem entender o que João 6,68 diz. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. Eu fico pensando, você em casa. Amado, só há uma palavra verdadeira, é essa. O que o inferno está fazendo é dividindo a igreja, é dividindo o povo de Deus. É politicagem, é financeiro. Eu não quero saber, eu quero saber que é o mundo espiritual confabulando contra a igreja do Senhor Jesus. Há um mundo querendo destruir aquilo que é de mais precioso. É o que está dentro de você. Quando você divide a igreja, você faz com que a igreja não avance contra as portas do inferno. Levanta de novo. Volta para Jerusalém. Volta com o meu pão vivo da palavra de Deus. Volta a ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus não diz, separem-se agora. Ela, pelo contrário, ela diz: unam-se, busquem-me, estejam juntos. Se o meu povo, ela não disse ela disse: o meu povo orar, humilhar e buscar a minha face, eu virei do alto céus e sararei a sua terra. Glória a Deus. Nós precisamos nos unir. Aleluia. É excelente, é muito bom ter a palavra no coração. Eu ouvi hoje de manhã uma rádio, que é Renascer, né? Uma igreja que admiro, que eu gosto. E o pregador diz o seguinte, que quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, de 11 de setembro, uma pessoa questionou o Billy Graham. Onde Deus estava quando aconteceu isso? Diz que o Billy Graham respondeu: ele está no mesmo lugar. Quando esses 2 discípulos de Jesus, conhecedores da palavra, viram tudo que a pastora Ilse relatou. Ele falou que ia restaurar Israel. Ele falou que ia salvar o povo de Deus. Ele falou que era isso, mas já morreu. Aquele que falou tantas coisas bonitas para nós, que curou o cego, o coxo, o aleijado. Aquele que restaurou vidas, não está mais aqui. Onde ele está? Aí Jesus aparece. Estou no mesmo lugar. Quando a pandemia aconteceu, onde Jesus estava, gente? Está no meu e no seu coração. E a pandemia continua, Jesus continua no meu e no seu coração. Daqui a pouco a pandemia vai embora, Jesus continua no meu e no seu coração. Mas qual é a diferença então que a pastora Ilse falou em lágrimas aqui, se derramou diante de Deus, para você e para mim? Se ele está no nosso coração, a Bíblia diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Você, amado do Senhor, não tenha medo. Lute, porque as armas das nossas milícias não são carnais. É o inimigo invisível. Ninguém viu. Você tosse, alguém já olha para você, né? E fala: nossa, coronavírus. Você espirra, vai para lá. As pessoas até brincam. Nós que temos a idade um pouco, passamos do 30, né? 30 é alguma coisa, né, pastor? Somos 9. Isso é com você. A idade passa, as pessoas olham para nós e falam assim: você é grupo de risco. Eu falo: se você mexer comigo, você vai entrar no grupo de risco também, que eu vou te pegar. É brincadeira à parte, viu? Mas então, grupo de risco está quem não tem Jesus. Quem está sofrendo é aquele que não tem Jesus no coração. Aquele que não tem palavra no coração. Elias era um profeta de Deus. 1 Reis 17 fala de tudo que ele fez. Não vou falar o versículo, não precisa pôr por enquanto. Fala de como foi o homem de Deus, que orou, orou, não choveu, profetizou. Aí um dia uma mulher chega para ele: pastor, vou te matar. O que aconteceu com ele? Fugiu. Era um homem. Medo de mulher? Oxe, fala isso. Não, estou com uma mulher do lado. A Ilse tem hora que olha para nós. Pensa bem o que você vai falar. A Ilse tem hora que olha para nós. Olha o que você vai falar. Ela olha, conhece um rapaz grandão aqui da igreja,
Quando a Ilse olha para ele, fala, não, misericórdia. Olha, pensa bem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, respeitamos nossas mulheres, amamos nossas mulheres, mas sem discriminação. Às vezes eu falo, toma cuidado para falar, ó, eu vou falar, Ilse, cuidado que eu posso falar alguma coisa. Tamires, você está em casa, presta atenção no que ele vai falar. Medo de mulher? Não, nós devemos respeitar, não é medo, é respeito, né? É ou não é, Herbert? Respeitar a Sara, porque é a mulher sábia. Pastor Rinaldo respeita a pastora Vânia. Respeita a Tamires, que é a mulher sábia edifica o lar. Mas aquele lá teve medo de uma tal de Jezabel. Verdade. Foi o espírito do mal que utilizou Jezabel para colocar medo. O coronavírus não é diferente, gente. Sim. Não é a mulher, né? A mulher, o Vandeir falou que a mulher causa mais medo do que o Covid-19. Brincadeira do Vandeir, né? É brincadeira à parte. Ó, eu não ia contar, mas já que ele falou isso, eu vou contar agora. O Vandeir falou assim, agora de manhã, Eliane, foi agora de manhã, que quando ele olha para você e não está muito bom, ele diz assim, vou para a igreja. E aí você diz o que vai fazer? Eu vou lá falar com o pai, vou lá para a igreja. É melhor ficar na igreja. Eu nem vou falar o versículo que tem a respeito disso da mulher rixosa, porque não vou falar. Não vou falar, eu sou mulher. Ela é uma bênção, a Eliane. Ele vem para a igreja porque Glória ele quer estar mais perto de Deus. O Vandeir é homem de Deus, ele busca Deus. Vive na presença de Deus. Amém. Samuel, né, não Samuel? é a Eliane que manda ele para a igreja, ele busca. Vai, então, pastor. dando continuidade, que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. O medo tenta nos paralisar e nos tirar de Deus, da presença de Deus. O Covid-19 está fazendo isso, gente. Abra os seus olhos espirituais. Abra o seu coração. Abre sua mente e volta para a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele é autor e consumador da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos com o inimigo invisível, como que nós vamos vencer ele? Você acha que através do Jornal Nacional você vai vencer ele? Do Jornal da Record, do SBT? Do Jornal de Limeira aí? Você não vai vencer. Você quer vencer o coronavírus de verdade? Você quer viver uma vida de paz? De tranquilidade? Romanos 12 diz, não conformeis com este mundo, mas renovai pela palavra de Deus. Aleluia. Para que você experimente qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E eu pergunto para vocês, o que está te paralisando? Aonde está o seu Deus? Aonde você está? Aonde está o teu coração? Se o teu coração está firmado na palavra de Deus, se o teu coração está firmado em Cristo, tem a presença do Espírito Santo, você é sábio, você é inteligente, porque a Bíblia diz em João 14, 26, coloque por favor João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, que já enviou, que ele mora dentro de nós, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho conhecido. Aleluia. A pastora Ilse falou que quando Jesus começou a conversar com os dois discípulos, que um chamava Queóplas, ia conversando, ia andando, e eles falavam, você não sabe das coisas? Você não entende? Você é o único estrangeiro aqui que não sabe, peregrino, que não entendeu as coisas que aconteceram? Aquele que quer restaurar Israel, aquele que quer fazer milagre? Aí Jesus começou a conversar com ele, Nécios, tarde de coração, vocês não compreendem as coisas de Deus, as coisas do Pai, e diz que a partir do pão, abriu-se os olhos. Eles podem entender que era Jesus que falava com ele. De repente você está igual a esses dois discípulos, isolado, distante, ele falou que ia fazer isso, não fez, ou igual aquele homem que questionou o Billy Graham, onde está Deus? Que Deus não dá o jeito logo nessa pandemia? Por que Deus já não resolve tudo isso? Eu gosto muito do versículo que diz no Salmo 115. 115? Vou confirmar se é o 19, porque às vezes eu falo tanto versículo e falo tão rápido, que às vezes 19 aí pra gente ou ver, 15 Fernando. mesmo. 115, 19. Vamos confirmar se é este mesmo. Até o 18. Então, já errei de novo, você viu como que eu erro? Eu vou ver aqui o versículo certinho na minha Meu Bíblia irmão aqui, tá para não vendo falar aqui o versículo. errado. Enquanto o pastor Célio vai aqui vendo o versículo do que ele está falando, é o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas. 16. Vai? Errei por 3. Você viu? Eu gosto desse versículo porque é a responsabilidade da terra do homem. A Bíblia diz assim, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos homens, aos filhos dos homens. Quando Deus colocou Adão aqui na terra, e deu uma mulher chamada Eva, que era uma bênção,
e deu filhos para ele, e foi chegando até nós, né? Deus deixou a responsabilidade para nós, povo de Deus. Quem é responsável por tirar esse Covid-19, essa peste, esse demônio, esse inferno? Somos nós, gente. Somos nós. Porque se os políticos, se os empresários estão com interesse financeiro ou político, não sei, que eu não entendo muito de política, e um pouco de finanças, e pouco de saúde de Covid-19, se eles estão querendo dominar o mundo, não sei. Se eles estão querendo fazer alguma coisa, alguma armação, não, também não sei. O que eu sei é assim, que a Bíblia diz que a terra foi entregue a nós. Se a terra foi entregue a nós, eu posso dizer para o Covid-19, desapareça no nome de Jesus. Na minha vida você não pode, porque o Salmo 91 diz que 1000 cai ao meu lado, 2000 à minha direita. Aleluia. Eu não sou atingido. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Você está guardado em Cristo Jesus. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E você tem o Espírito Santo, vai ter medo do Covid-19? Vamos respeitar a autoridade, sim. Nós vamos para o trabalho, como a pastora já falou. Nós trabalhamos, muitos de nós estamos trabalhando. Então eu tenho coragem para trabalhar. Tenho coragem para ir no mercado, porque senão vou morrer de fome. Tenho coragem para visitar os pais, que é ótimo, é excelente. Os amigos, alguns colegas. Mas eu não tenho coragem para buscar a presença de Deus. Mas eu não tenho força para buscar a presença de Deus. Quem está roubando sua força? Covid-19, o que está por trás de tirar você da presença de Deus, que ela falou? É estratégia de Satanás, mais uma vez, para tirar da presença de Deus. E os países comunistas agem dessa maneira. Abre uma coisa, abre outra, a igreja abre. Não abre. Parece que quer abrir tudo, menos a igreja. Clube pode abrir. De repente vai liberar o clube. De repente libera coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Deus, e a igreja fechada. O inferno quer parar a igreja. E a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu falo rápido, mas vou falar devagar agora. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. E foi citado aqui numa das mensagens do pastor. Se não prevalece, quem tem que avançar é a igreja. Quem tem que agir é a igreja. Quem tem que fazer é a igreja. Quem tem que mandar o Covid-19 é a igreja. Quem tem que expulsar o demônio é a igreja. Esse poder foi colocado a nós. Jesus falou, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E quando ele entregou a terra para nós, o poder vem dentro de nós. Se o poder está dentro de nós, quem é Covid-19? Quem é Golias? Quem é enfermidade? Se Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Antes dela vir, Deus já garante, a Bíblia fala que Deus fala o fim já no começo, o livro de Isaías diz. Então, antes de vir isso daí, Jesus já tinha solução. Qual é a solução, pastor Eilson? Palavra. Palavra de Deus, é verdade. Eu estava vendo uns dados, e o isolamento é uma das coisas que mais afeta o homem, porque traz depressão, porque traz angústia, traz o desespero, traz os questionamentos da vida. Mas eu vi na Portas Abertas, né, que são os mensageiros da Palavra de Deus, ele falando do isolamento dos cristãos. Até marquei o nome aqui, Uzbequistão, que é a antiga União Soviética. Não sei nem falar direito o nome lá. Diz que um casal com 4 filhos, sendo que um dos filhos dele é deficiente, eles moram numa aldeia distante, tem poucos vizinhos. Além deles sofrerem o isolamento por causa da fé, eles não têm emprego, porque é um país comunista, então os seus empregadores não dão emprego a eles. Os vizinhos, não têm amizade e relacionamento com eles, os parentes não os visitam mais, por causa da fé que eles professam agora, por causa do Deus que eles acreditam. Então, diz que o homem dessa família, ele saiu dessa aldeia e ele foi para uma cidade pedir socorro, buscar serviço. E lá ele encontrou serviço na cidade. Mas quando veio a situação do vírus, da Covid, lá também veio o isolamento social. Então, ele já tinha o isolamento espiritual, porque ninguém o socorria, ninguém queria ele por perto, por causa da fé que ele professa. Agora, ninguém quer estar perto deles por causa da situação do vírus. E diz que essa família estava passando fome. Eles não tinham mais como sobreviver, porque o governo fez assim, distribuiu alimentos, mas para todo mundo que não professa fé em Cristo. Para todo mundo que tem qualquer outra fé, menos essa fé cristã. E diz que uma igreja de uma cidade bem distante, que ficou sabendo, Deus cuida de você, meu amado. Você pode estar onde quiser, não sei como Deus faz, mas Ele cuida de você. Diz que o pessoal de uma cidade bem distante
Disse que ficou sabendo da história desse irmão, Bert, não sei como que fala em soviético isso, mas disse que eles ficaram sabendo e eles vieram de lá. Trazer alimento, trazer provisão, trazer cuidado. Deus cuida dos seus. Aleluia. Quando a palavra do Senhor diz que Ele cuida das aves dos céus, Ele cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você, a qual Ele pôs o Espírito e você é a semelhança dEle? Deus cuida de você, Deus cuidou desse homem. E há um dado que diz que essa situação mundial que está acontecendo de pandemia, a expansão da palavra de Deus, ela tem aumentado muito. É o tempo da igreja. Na Irlanda, né, que é um dos países do Reino Unido, diz que a venda de Bíblia aumentou 62%. A fonte é do Correio do Distrito Federal. Foi da onde eu tirei essa informação. Aumentou 62% a venda de Bíblia nesse tempo. Aí, a Lifeway Christian, não sei lá o que é, que eu não sei falar em inglês como eu gostaria, uma editora americana, confirmou que esse aumento é exponencial, ele tem crescido muito. E um dos líderes dessa empresa, da Life, disse assim: a busca pela palavra de Deus reflete a constatação da sociedade de que a vida em sua plenitude está diante de Deus. A sociedade em si, ela começa a olhar que ela precisa de algo muito maior que ciência, muito maior do que conhecimento nessa época, para poder sobreviver. Ela precisa de algo que a dê esperança para caminhar. E é algo que eu e você, que nós, pastor, temos. Que nós temos vivenciado no dia a dia. Na página do Facebook, dessa mesma revista, de uma outra revista, New Living Translation, diz que onde eles publicavam o versículo, teve um aumento triplo de março do ano passado para esse ano. O aumento deles foi de 72% de pessoas que entram para ouvir uma palavra. E aí eu volto a pensar aquilo que os apóstolos dizem para Jesus: para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós somos igreja. Nós somos povo de Deus. Amado, você não precisa ficar deprimido. Você não precisa fugir. Você não precisa correr para lugar nenhum, porque o seu Deus reina de geração a geração e vai continuar reinando. O que nós precisamos é ansiar pelas correntes, pela palavra de Deus, como o servo anseia pelas correntes de água profunda. É isso que nós precisamos. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. E como palavra final para você, para a gente fechar isso aqui. O isolamento destrói, mas quando a gente busca estar junto, quando a gente busca a palavra de Deus, quando você se ajunta, vem de volta a luz, ao conhecimento, vem à memória tudo aquilo que Deus trouxe de esperança em seu coração. Os tempos que você festejava na casa de Deus, não longe, na casa de Deus. Como disse a menina, estivesse ele diante do profeta. Quando você está diante da palavra de vida, a vida volta em você. Provérbios, pastor, 12, 25, lê para nós o que diz aí. Provérbios 12, 25. Diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa Palavra. Levante com uma boa palavra. Olhe para você com tudo aquilo que a vida tem para te oferecer. Hoje é um dia bom. Há uma boa palavra do céu declarada sobre a minha vida. Eu sou geração eleita. Eu nasci para reinar em Cristo Jesus em vitória. Eu fui chamada para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou filho por eleição daquele que não desistiu de mim, mas entregou o seu único filho para que me resgatar novamente. Tem uma boa palavra para você. Ouça uma boa palavra, diga uma palavra de Deus. Não é tudo vai passar, tudo vai dar certo, que tudo já deu certo. Amém. Porque o autor da vida já falou isso, já confirmou, ele já selou.
A palavra de Deus diz assim: enviei a minha palavra e sarei. A palavra enviada não volta vazia. Aquilo que você emanar para o mundo é aquilo que vai trazer vida para você. Olha o que diz o Salmo 32, 10. Diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. A misericórdia de Deus te cerca, porque você confia no Senhor. Você não está no mesmo barco daquele que não conhece a palavra de Deus. Acorda. Você está em outro. Você está no barco que Jesus está dentro. Você está naquele que Ele comanda, que Ele está no controle. Amado, acorda para a vida. Isaías 61 diz assim, ó: levanta, muda a rota, sai da maneira estática que você está vivendo, sai dessa maneira conformada, resplandece, traz de volta, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. A glória do Senhor está sobre você, a proteção do Senhor está sobre você. Levanta, meu amado. Sai dessa situação de vírus e entra em rota com colisão com a palavra de Deus. Deixa ela explodir no seu coração. Deixa a luz brilhar. Né, pastor? Vamos fazer desse mundo pegar fogo, mas pela palavra de Deus. Vou ler aqui 1 Pedro 5,6, que diz assim, ó, para você que está deprimido, oprimido, ou, sei lá, meio baixo, fé fraca, alguma coisa desse tipo assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que esse é o tempo lhe se exalte, esse é o tempo dele exaltar você, ele colocar você de pé. Aleluia. 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Ele tem cuidado. E por que eu estou falando isso? Nós estamos quase terminando, mas eu quero deixar uma reflexão. Como fez o casal 20, né? Carol e Ronaldo, Claito e Keila. Como mandou bem também o Ageu, o Robson, o Gabriel. Se eu esqueci de alguém, vocês lembrem depois, mas foi muito boas as reflexões, eu gostei de todas. Estão de parabéns, porque deram a palavra que é a solução. Pedro, que escreveu isso, apóstolo de Jesus, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, quando Jesus estava para ir para a cruz do Calvário, ele abandonou Jesus. Ele deixou Jesus de lado. E quando perguntaram, você é um deles? Não sou. Você fala igual? Não sou. Você come igual? Não sou. Você tem o mesmo jeito? Não sou. Negou várias vezes a Jesus Cristo. E quando ele negou Jesus Cristo, parecia que a esperança estava perdida. Parecia que o Covid-19 estava dominando Pedro, como se fosse no dia de hoje. Era a morte do Senhor. Era a morte da esperança, da vida. A morte estava reinando sobre a vida. E aquilo que nos alimenta, ou nos dá vida, ou nos mata. O que nós temos alimentado? E a Bíblia diz que Pedro, quando ele viu Jesus na cruz do Calvário, que os olhos dos dois se cruzaram, que eu acho uma mensagem muito linda, já foi ministrada na Santa Ceia várias vezes, diz que Pedro chorou. Diz que Pedro se arrependeu. Ele tinha deixado Jesus de lado. Ele tinha abandonado Jesus. Talvez você fez isso. Talvez por causa do Covid-19, você abandonou Jesus. Você abandonou o Mestre. Você achou que o Covid é mais forte que Deus. É mais forte que o Espírito Santo. É mais forte que Jesus. Você pode se arrepender. Você pode voltar de novo. Você pode buscar a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo restaurou de novo a vida de Pedro. E ele começou a igreja. Ele começou a pregar a palavra. Ele curou pessoas. Ele expulsou o demônio. Ele fez maravilhas porque aquele que estava dentro dele reviveu. Ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. Jesus Cristo está no mesmo lugar. Ele te ama. Ele quer te usar. Não deixe o Covid-19 te dominar. Aleluia. Como palavra final para você, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor está sobre ti. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Nós finalizamos a Maná da Manhã com você, mas antes te dando alguns recadinhos. Nós vamos orar por você que está em casa, vamos finalizar aqui com uma oração, né, pastor Célio? Amém, aleluia. Mas antes eu quero dar um recadinho. Hoje à noite a gente tem noite de Santa Ceia. Vem cear conosco, vem aqui. Vem para a igreja, eu mandei o WhatsApp para várias pessoas, algumas falaram que não vão.
outras falaram que vem, mas venha ouvir a palavra de Deus, venha ceiar. Se você não for vir, prepara aí na sua casa, sua ceia, prepara aí um momento para você estar com o Senhor. Mas você que pode, você que consegue, vem. As portas estão encostadas, abre a porta devagarzinho, entra, senta. E junto nós vamos celebrar, adorar ao Senhor. E nós vamos repartir do pão, lembrar tudo que Ele fez, tudo que Ele prometeu. E que um dia nós estaremos junto com Ele, ceando. Às 19 horas começa o nosso culto, com um louvor bem gostoso mesmo. E depois com uma palavra de Deus para o seu coração. E lembrando que, a partir de hoje, você pode mandar uma pauta de um assunto que você quer para as próximas semanas. Você pode mandar pelo chat ou você pode mandar pelo WhatsApp, só recados, pelos outros grupos que a gente tem aí, ou no pessoal de cada um, que eu já citei o nome. E assim a gente vai tratando essas questões interiores, questões de fé, questão relacionada à sua vida espiritual, e aquilo que você for sugerindo aí, nós vamos tentando adequar e colocar diante daquilo, da direção que Deus for dando para nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. O pastor Célio vai fazer a oração final aqui para a gente encerrar. Mas, amado, creia, você é semeador de uma boa palavra. Há esperança em você, e a esperança você leva a outros em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Eu aprendi que a oração tem que ser conforme a palavra de Deus, porque já vem ungida e já vem a resposta certa. Feche os olhos, você na sua casa, abre o coração e vamos falar com o nosso Pai. A Bíblia diz assim, que nós devemos apresentar diante do trono da graça, porque nós alcançamos graça e misericórdia no tempo oportuno e com o coração puro, com o coração reto. Pai, primeiramente eu quero pedir perdão por todos os pecados, todas as vezes que nós exaltamos o Covid-19, o coronavírus, todas as vezes que nós colocamos olhos nas pessoas que morreram, tudo bem, dá dó delas, das famílias que perderam pessoas, todas as vezes que nós vimos infectados, um número alto, esquecemos de te louvar e te agradecer pelos que foram curados, que são números maiores, pelos que foram restaurados, porque a mídia nos conduz e as mídias nos levam a ver os problemas, as coisas, as circunstâncias. Eles ganham em cima disso. Infelizmente é assim que caminham. Mas nós temos a palavra do nosso Deus. Nós temos a palavra do nosso Deus que diz que é Ele que perdoa e sara. Temos a palavra do nosso Deus que diz que Jesus, mesmo antes de nós existirmos, Ele já tinha levado na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nós sermos justificados. E foi na cruz que ele levou já o Covid-19, que nem existia. Foi na cruz que ele levou câncer, tuberculose, outras enfermidades, dengue, que também está matando muita gente. Mas a minha oração neste momento é para aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que estão em Barretos, como eu tenho uma sogra que está lá, aqueles que estão na Santa Casa, nas humanitárias, com o vírus ou sem o vírus, com qualquer tipo de infecção. Eu oro para que a palavra de Deus, para que o poder do Espírito Santo testifica. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica de todas as coisas, que ele testifica da verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus vive. A Bíblia diz que Jesus deu uma palavra e Lázaro saiu do túmulo. Então eu quero usar a autoridade que foi me dada, a palavra que foi colocada para nós, e o Espírito Santo que mora dentro de nós para curar os enfermos. Para dizer aonde quer que esteja uma pessoa infectada, onde que seja uma pessoa no estado terminal, ainda há esperança. Ela não morreu. E se ela não morreu, a vida vai entrar. Porque se Lázaro já estava morto há 3 dias, Jesus ressuscitou, por que não pode ressuscitar essa vida que está em dificuldade, que está com enfermidade? Eu oro juntamente com os intercessores dessa igreja e as pessoas que estão nos ouvindo, para que no nome de Jesus, que o Espírito da vida entre, para que o Espírito da morte saia, para que Covid-19 desapareça, em nome de Jesus. E peço a Ti, Espírito Santo, trabalha na mente e no coração. Traz esperança. Que essa palavra que nós dizemos, que a reflexão que essa igreja tem, toda a palavra que o pastor tem trazido, Pai, possa fortalecermos as nossas vidas. E nós temos força, como foi falado aqui, a semente está dentro de nós. A menina deu a palavra de Deus e foi restaurada na mão da lepra. Nós que somos seus, vamos dar a palavra e o Covid-19 não vai vencer. Porque maior é o que está em nós.
Eu termino dizendo, no nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que os possessos sejam libertos e que a casa de Deus venha encher. De novo, nós voltamos a cultuar o Senhor, adorar o único que é digno de louvor e adoração. Nós te adoramos, Pai. Abba, Pai. Amém. Aleluia, Deus abençoe você, o seu domingo, onde tem macarronada, frango assado, churrasco. Nos convida. A técnica todinha está ali erguendo a mão, que eles estão preparados, é só mandar ali no chat o endereço, que eles já vão de caravana. Eles pegam, pode deixar a marmitinha que eles pegam, não vão fazer aglomeração se tem medo, eles pegam e levam para comer em casa. Agora, se não tiver medo, eles vão e levam a família. O Everton disse que vai levar 4, 5, Everton, você vai levar? Umas 5 Gabriel pessoas, fala, é nós, né? hein? Mas que... É a casa deles? 6. Ela vai levar 6, né? Para estar almoçando, gente. Mais um bom domingo, um bom almoço. Desculpa alguma coisa, o choro. Desculpa a eloquência em alguns momentos, mas é um apelo do coração. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre ti. Que você possa ter um dia na presença de Deus e uma noite diante do Senhor, oferecendo a Ele louvores. Em nome de Jesus. Bom domingo a todo mundo. Amém. Aleluia.